Va bene? Desejar então boa noite a todos os presentes, dizer que é uma satisfação tê-los aqui na UDESC, nesse evento do projeto que inclui Círculo Trentino, que inclui UDESC, que inclui Famílias Trentinas e várias outras entidades culturais. E para um primeiro momento, antes de fazer um protocolo muito longo, eu convido o professor Marino para dar as boas-vindas. O professor Marino é diretor aqui da UDESC Alto Vale, e após isso a gente consegue dispensá-lo e dar sequência no protocolo. Eu queria participar. Boa noite a todos. Boa noite. Eu cumprimento o Rafael todo dia com tudo tá, né? Aí ele cumprimenta em italiano, que é o que eu aprendi a falar da minha língua de casa, né? A Marlene chega a contar para mim, não? Ela tem que aula agora. Ah, então porque eu vi ela no corredor, e ela também queria falar assim comigo. Mas que bom tê-los aqui, eu fico muito feliz de poder recebê-los, mas também, Rafael, dizer da alegria da UDESC participar desse resgate, dessa manutenção dessa cultura italiana, através do projeto cultural da universidade, né? E a sua dedicação nesse projeto, onde temos a parceria aqui da Sandra, do Wilton, nosso bolsista, e pessoas que fazem um pouco, que podem representar muito para as nossas atuais e futuras gerações em relação à cultura. Então, muito obrigado em nome da universidade por essa dedicação, e como o UDESC, feliz por isso. Então, tenho apenas a agradecer por esse grupo maravilhoso que está aqui na UDESC. Rafael, você tem o compromisso de atendê-los bem, precisando da UDESC, você sabe que está à disposição. E contem sempre com a Universidade dos Catarinenses. Ela é mantida pelo dinheiro público de Santa Catarina e é uma grande universidade. Espero que a gente possa sempre estar junto desse movimento de valorização da cultura italiana. Muito obrigado, sejam bem-vindos. Obrigado, professor Marino. Projeto de cultura, digitalização do acervo da sociedade colonizadora asiática, análise da influência dos descendentes de italianos e trentinos na colônia Mônia. É um projeto da UDESC, vinculado ao edital ProCult, Campus de Cultura, e tem por objetivo mapear a vinda dos italianos e descendentes para as terras da sociedade asiática, que na época se denominava Hansa Amônia, terras do que hoje é o Vale Norte, a micro-região do Alto Vale do Itajaí. E tem como parceria com a UDESC o Arquivo Público Municipal de Birama, onde que acontecem as digitalizações, o Círculo Trentino de Presidente Getúlio e a Escola de Educação Básica Cecília Ax, que é uma comunidade onde tem um grande reduto de descendentes italianos que estudam lá. Inclusive tem a disciplina de italiano na grade curricular do ensino médio lá no Cecília Ax. Quero dizer aqui, citar a presença do Luiz, que é presidente do Círculo Trentino, da dona Sandra Sec, que é coordenadora do Arquivo Público Municipal de Ibirama, e lembrar que a gente está gravando essa reunião de hoje, tanto palestra quanto a mesa redonda, e depois a gente vai disponibilizar isso no canal do YouTube do Círculo Trentino, para que estiver pronto para todos. E chamar agora à frente para dar encaminhamento dos trabalhos o Andrei, nosso amigo Andrei Tafner, que é coordenador dos círculos de Santa Catarina e Paraná, e também hoje professor aqui da UDESC. Boa noite, pessoal. Boa noite. A maioria aqui já são conhecidos de algum tempo, alguns eu estou conhecendo hoje. É um prazer estar aqui, né, realizar esse evento na Universidade do Estado de Santa Catarina, uma das mais importantes, não só do Estado, mas do país. E como bem colocou o diretor, tratar aqui da nossa história, da nossa cultura no âmbito universitário, trazer para a academia toda essa experiência que nós temos na prática, né? Como associações, como pesquisadores, a gente traz e reproduz aqui na academia
essa nossa caminhada, essa nossa trajetória dentro da grande comunidade trentina. Esse projeto, né, realizamos ano passado, né, ano passado foi no formato de uma palestra, e para esse ano teve a proposta que, com a participação de vocês, foi possível de ampliar e de, ao invés de ser apenas uma palestra, ser uma mesa redonda com a participação das associações trentinas aqui do Alto Vale. Por que isso? Porque nós estamos chegando em 2025 nos 150 anos da grande imigração italiana em Santa Catarina. Né? Por que a gente diz grande imigração italiana? Porque, em termos de imigração italiana, nós temos uma colônia anterior, né? A famosa, né, colônia Nova Itália, lá de 1836, né? A primeira colônia italiana do Brasil. Porém, a grande migração, né, o grande fluxo migratório que deu início à presença italiana em Santa Catarina no Brasil, daí foi em 1875. Então, em 1975, nós celebramos o centenário, foi uma ocasião muito importante. Vários projetos surgiram de lá, associações, círculos trentinos, um contato com a Itália e com o Trento que até então a gente não tinha, né? E nós esperamos que os 150 anos da imigração também sigam nesse mesmo caminho, né? Que nós possamos dar a largada, chegar em 2025 com vários projetos, várias iniciativas, e um dos grandes ideais, um dos grandes projetos que nós discutimos dentro da comissão dos 150 anos é o envolvimento da academia, o envolvimento das universidades, né? Discutir essa história, trazer essa história para as universidades e desenvolver projetos também a partir das universidades. Trentinos de Santa Catarina e Paraná. No âmbito dos círculos trentinos, na nossa última reunião de coordenação, já foi colocado como pauta prioritária para os círculos trentinos a organização, o trabalho em conjunto nas respectivas cidades para o desenvolvimento de projetos para os 150 anos. E a nível estadual, foi formada uma comissão que é presidida pelo deputado Caro Preso. O deputado Caro Preso é o presidente da Frente Parlamentar Santa Catarina Itália. Então, ele é o presidente de uma comissão estadual formada para os festejos da grande migração, né, a serem realizados em 2025. Mas a gente não pretende realizar apenas um evento, né, queremos desenvolver projetos. Né, por isso que esse evento aqui já está inserido dentro desse grande calendário que se pretende construir. A comissão é formada por representantes, né, das comunidades trentinas, vênetas, lombardas, né, representantes de associações, comércio, enfim, tudo aquilo que abrange, né, a presença italiana em Santa Catarina atualmente. Então, o que a gente pensou em construir, então, o evento de hoje? Eu vou fazer uma fala inicial de contextualização da nossa imigração. É só uma fala inicial mesmo, né, e em seguida, como a gente tinha combinado, os representantes das associações, né, virão aqui à frente, e nós vamos construir juntos, então, aqui esse conhecimento que a gente tem, a presença italiana, trentina, no Alto Vale do Itajaí, né, através da experiência das associações e dos círculos trentinos, famílias trentinas que estão presentes, né. Vamos deixar registrado aqui essa história, dando início, né, aos eventos para os 150 anos da grande imigração. Como que isso iniciou, então? Em Santa Catarina, a gente comentou, né? Temos aqui a primeira colônia, 1836, a colônia Nova Itália. A grande imigração italiana, ela começou, né, final de 1874, né? Chegou o primeiro grupo lá do Espírito Santo. E depois para Santa Catarina, né? 1875 em diante, então começou a nossa história, a presença italiana. Começou aonde? Lá na colônia Itajaí Cruz, né? A primeira colônia da grande imigração, deixando de lado a história da colônia Nova Itália, em 1836, a grande imigração, 1875, iniciou na colônia Itajaí Cruz, né? Onde se formaria o núcleo de Nova Trento, com colonização trentina e também com presença de alguns lombardos, e depois aqui na colônia Flumenau, né, onde começa então a nossa, né, onde a gente vamos afunilar então para a nossa história, a colônia Flumenau. Uma colônia originalmente pensada, aqui na visão dos Alpes, né, do onde vieram os nossos,
Colônia Blumenau, uma colônia originalmente pensada para ser uma colônia alemã, mais especificamente ainda luterana, né? Porém, lá em 1870 em diante, o fluxo migratório alemão diminuiu drasticamente, motivos políticos dos territórios alemães, e aí então teve início essa presença, vamos dizer, de língua italiana na colônia Blumenau. Por que de língua italiana? Porque nós temos imigrantes basicamente de dois países, dois reinos distintos, né? Aqueles que vinham propriamente do reino da Itália, vênetos e lombardos, e aqueles que vinham do antigo Império Austro-Húngaro, do antigo Tirol italiano, né? Somos nós hoje descendentes, dizemos, né, descendentes trentinos, que aquele território foi anexado à Itália depois da Primeira Guerra Mundial, mas na época da imigração, lá em 1875 e diante, era Tirol italiano, né? Imigraram, portanto, como austríacos tiroleses. Como que iniciou esse processo? Basicamente através deste contrato ali, o famoso contrato, né, Caetano Pinto, né, que o então Império Brasileiro firmou com este agenciador. Como que funcionaria? Ele se comprometeria a trazer determinado número de imigrantes europeus para o Brasil. Havia preferência por imigrantes que trabalhassem com a terra, e no contrato ainda se especificava da onde que se esperava que viessem esses imigrantes. E aí tem um ponto interessante. Quando chega na Itália, o contrato especifica norte da Itália, e imigrantes apenas no norte da Itália. É por isso que temos uma presença tão pequena de italianos do sul aqui na nossa região. Isso aqui, a origem já está lá atrás. O contrato com o Caetano Pinto já previa essa cláusula ali. Então, como a gente havia comentado, em 1875, aqui em Santa Catarina, chegaram os primeiros da grande migração. A maioria eram tiroleses, trentinos, havia também vênetos e lombardos. Na nossa colônia Blumenau, foram basicamente dois pontos principais onde eles fixaram, né? Rio dos Cedros, né? Hoje, né, a cidade de Rio dos Cedros, território de Rio dos Cedros, território de Rodeio. Eles chegaram em Blumenau, desembarcaram no ponto de confluência do rio, né, onde hoje a gente tem a Alameda das Palmeiras. Ali ficava um barracão provisório, né, para eles se instalarem nos primeiros dias, e em seguida esse pessoal era direcionado então para os lotes, né, para a ocupação do território. Normalmente formavam-se grupos que iam na frente para tomar conhecimento do local. A gente sabe por relatos que eles não esperavam que fosse um local tão inacessível, né? Eles não esperavam que fosse uma floresta tão fechada, né? Então teve esse impacto inicial, teve esse momento inicial de iniciar, né, o trabalho com a terra, e depois, com o tempo, né, as construções, o assentamento das famílias. Aqui é uma foto da região ali da Rua das Palmeiras, por volta de 1880 a 1890. Né? Então isso aqui dá a visão mais aproximada possível do que os nossos antepassados encontraram. Né? Quando eles desembarcaram no Rio, né, no Rio Itajaí, quando eles desembarcaram ali no centro de Blumenau, foi isso que eles encontraram. Essa era a vila. Né? Ali eles ficavam hospedados por um tempo e depois seguiam. No nosso caso, os nossos antepassados seguiam para onde hoje é o território de Rio dos Cedros e Rodeio, e posteriormente também a Sucurria. A imigração, então, naquela ocasião, teve como motivo aqueles que nós já conhecemos, né, as dificuldades econômicas, uma série de doenças, especificamente no caso trentino, um pouco antes do início da grande migração, também teve alguns desastres naturais de chuva, de perder colheita, né? Alguns problemas graves que ocorreram nas cidades da onde saíram os maiores fluxos migratórios. E além disso, tem ainda a outra questão que é colocada pelo Renzo Grosselli, no famoso livro Vencer ou Morrer, de que esses camponeses não conseguiam mais desenvolver o seu estilo de vida na Europa. A Europa estava passando para uma outra fase da história.
né? Estava entrando na modernidade industrial. Não era mais possível manter o estilo de vida camponês católico das comunidades que eles estavam acostumados na Europa. Isso estava sendo diluído com o tempo. A imigração, nesse sentido, também foi uma maneira de eles desenvolverem aqui no Brasil as comunidades que lá estavam sendo perdidas, né? O estilo de vida que lá estava sendo perdido. E, de fato, a gente observa nas primeiras colônias que a primeira preocupação era a construção da capela, né? Se definia o local da colônia, se definia o local para a construção da capela. E ao redor da capela se constituía a comunidade. Então aqui a gente tem uma visão da língua colonial de Rio dos Cedros, né? Onde começou a presença de língua italiana aqui na colônia Blumenau. Eles chegaram então no centro, né, no núcleo de Blumenau, e eram destinados então para essa linha colonial, iniciando lá no topo da comunidade que hoje chamamos de Santo Antônio. A maioria desses imigrantes aí eram originários de Matarello, da província de Trento. Aquela localidade se chamava Matarello, antigamente, hoje em dia Santo Antônio. E de lá, conforme os núcleos iam sendo preenchidos, eles foram seguindo por essa via colonial, que se chama Via Pomeranos. Via Pomeranos não é à toa, né? O nome já denota essa região colonial era destinada para imigrantes alemães, originários da Pomerânia, porém o fluxo migratório cessou. Então essa linha colonial originalmente alemã foi destinada para os imigrantes italianos, depois daquele momento. E aqui eles foram seguindo, formando comunidades. A primeira de Matarello, a segunda era imigrantes do Vale de Cembra, da província de Trento, depois da localidade de Samone, localidade de Cavelli, e uma maioria da região da Valsugana, que formou aquilo que hoje é o centro de Rio dos Cedros. Aqui a gente tem uma vista de toda a linha colonial inicial de Rio dos Cedros. Essa ocupação aqui das linhas coloniais depois foi ampliada, né? Com o passar dos anos, né? A segunda, terceira geração foram se deslocando para outros territórios e também para a região montanhosa de Rio dos Cedros. Aqui é a pequena região plana de Rio dos Cedros, né? Mais de 80% de Rio dos Cedros são montanhas, né? Depois, essas linhas coloniais aqui também passaram a ocupar a região da montanha. Já aqui a gente tem uma visão da antiga igreja de Rodeio, né? A segunda não, né? Quase paralela, quase ao mesmo tempo, a outra colônia de imigrantes trentinos, tiroleses italianos de Blumenau, né? Formada antiga Picado de Rodeio, como era chamada, né? Um grande núcleo colonial, aí não era dividido por localidades, como foi Rio dos Cedros, né? E Rodeios foram um grande núcleo colonial, com uma grande presença de imigrantes da Valsugana e do Vale de Lade, da província de Trento, a maioria dali, e também 2 núcleos de maioria vênica, né? Então ali também a gente tinha esse encontro ali dos tiroleses italianos, né, que migraram como austríacos, e dos italianos, né, propriamente dito, aqueles que vieram do Rio da Itália. Depois dos núcleos de Rio dos Cedros e Rodeio, presença italiana em Asturra, né? E aí já muda um pouco a conversa, já não é mais maioria trentina, tirolesa italiana, que já é maioria vêneta e lombarda, né? E o último núcleo de imigração originária, que foi o de Apiúna, né? Antiga Quiloagana, também com presença majoritária vêneta e lombarda. Esses aí então formaram, digamos, os núcleos originários, ou seja, aqueles de imigração direta, né? De imigrantes de língua italiana, né? Língua italiana, tanto os italianos propriamente dito, quanto os austríacos, tiroleses, que posteriormente seriam os trentinos. Essa presença nesses núcleos originais se espalhou, depois primeiramente se espalhou na própria região, né? No próprio Médio Vale. A gente vai ter outras cidades da região com uma forte presença, né, de descendentes desses imigrantes, a segunda e terceira geração, que foi ocupando as cidades ao redor. E mais ou menos, né, em 1910 e 1920, um fluxo maior, aí sim,
para a região do Alto Vale do Itajaí. Aí, aquelas gerações dos imigrantes que estavam, né, naquelas colônias originárias do Médio Vale começam a se deslocar também para as colônias do Alto Vale, né, para as terras do Alto Vale do Itajaí. E até hoje a gente tem essa presença forte, né, que é representada aqui pelas associações do Alto Vale do Itajaí e descendentes das famílias daqueles imigrantes, né, de Rio Cerros, Rodeio, Mascuda, né, Rio Cerros e Rodeio, acho que a grande maioria. Ocupação do Alto Vale que teve, né, na criação do núcleo de Rio do Sul e arredores e naquele que inclusive é objeto do projeto aqui, né, de digitalização, um núcleo formado pela antiga colonizadora hanseática, né. O projeto também aqui um projeto do governo alemão para a criação de uma colônia nessa região e que com o passar do tempo passou, né, recebeu também a terceira, quarta geração de imigrantes italianos e trentinos que estavam lá no Médio Vale do Itajaí. Bom, da outra vez eu prossegui um pouco com a palestra, mas a proposta hoje é um pouco diferente, né? Chegamos então no assunto do Alto Vale do Itajaí. Aqui a nossa proposta, né, daí seria que agora as associações construíssem com a gente essa história, né? Trouxessem aqui as experiências da presença italiana e trentina na região do Alto Vale do Itajaí. Bom, presidente da família trentina de Itaió, mas também como presidente do Borocitave do Rio do Oeste. E posso também, pela amizade que eu tenho com o Círculo Trentino, posso também repassar o conteúdo que nós falávamos hoje. O Círculo Trentino de Rio do Oeste está presente? Ah, sim. O Círculo Trentino de Itaió está um pouco parado assim, nas suas ações, pelo que eu percebi. Eu conversava há poucos dias com o Aristides Valentini, que é um dos representantes do Círculo Trentino de Rio do Oeste, e ele estava me falando que ele gostaria de reorganizar um pouco mais o Círculo Trentino de Itaió, né? Eu estou inclusive dando um apoio forte a ele, porque é meu grande amigo também, né? E a gente quer que o Círculo Trentino se fortaleça em Itaió também, porque durante muitos anos foi uma entidade muito influente, né? Muito ativa no município de Itaió, e também na região. Rafael, não sei o que eu tenho, porque não recebi muitas informações, tanto que eu nem sabia que tinha que trazer o gabardeiro, né? Professor, pode contextualizar um pouco a presença italiana e trentina, então, na cidade de Itaió? Assim. E, eventualmente, as principais, aquilo que tem de marco, né, da presença trentina nos dias de hoje, né? Foi isso que a gente combinou com os representantes. Tá. Bom, conforme já foi colocado no início pelo professor Taffer, a colonização italiana, a migração italiana para o Alto Vale do Itajaí, ela ocorreu a partir do início do século XX. Primeiramente em Rio do Sul, mas nós temos a grande afluência da colonização italiana do Rio do Oeste, que ocorreu em 1912. Essa foi exatamente, ela aconteceu exatamente num bloco, né? Isso foi muito importante para o município de Rio do Oeste e para a região depois de Itaió. Os outros municípios, a colonização italiana, a migração italiana, ela ocorreu em espaços, em anos diferentes. Não foi uma vinda de um aglomerado muito grande de cidadãos italianos ou de descendentes italianos, como ocorreu com a cidade de Rio do Oeste. Porque largamente foi organizado e vieram 9 cidadãos de Rodeio, né?
para dar início à colônia de Rio do Oeste. Os demais municípios, aí eu incluo Taió agora, e falo sobre Taió, ela ocorreu de forma um pouco espaçada. Isso é, a cada ano vinha um pouco. Mas as colônias italianas que se formaram em Taió, elas foram também organizadas de modo bem administradas. Aí eu cito, por exemplo, primeiro eu quero abrir um espaço dizendo que Taió, assim como aconteceu com Ibirama, e como aconteceu também com o Rio do Sul, ela foi colonizada inicialmente por alemães. Por isso que se nós entrarmos na cidade de Taió e na cidade de Ibirama, um exemplo, nós vamos encontrar muitos alemães dentro da cidade. Mas com o tempo, depois de tanto tempo que se passou, essas cidades, tanto Taió quanto Ibirama, os italianos começaram a adentrar no espaço dos alemães e começou a fazer um trabalho de organização de cidade, participando ativamente das administrações públicas, também os italianos. E em Taió ocorreu especificamente isso. As colônias italianas de Taió, elas ocorreram de forma organizada, como aconteceu com o Rio do Oeste, nas colônias denominadas Ribeirão da Vargem, que foi uma das primeiras, em 1920, quando cidadãos, a maioria deles, de Rio dos Cedros, uma parte de Rodeio e uma parte de Ascurra e Baricanas, elas vieram dar início à colonização de Ribeirão da Vargem. Ribeirão da Vargem era a colônia mais forte de Taió. Hoje ainda se fala o dialeto italiano naquela comunidade, assim como em outros que eu cito depois. Ocorre que em Ribeirão da Vargem, o governo federal resolveu indenizar a população e criar a barragem do rio Itajaí do Oeste. Por isso que toda a comunidade de Ribeirão da Vargem foi desfeita com a indenização que houve. E essa população, mais ou menos 100 famílias italianas que existiam dentro da comunidade de Ribeirão da Vargem, foram para outras cidades do estado de Santa Catarina, e muitas delas inclusive para o Paraná. Mas uma boa parte dessa população permaneceu nos morros, porque eles tinham terras também para os morros. Então ela deu continuidade ao processo de italianização da comunidade de Ribeirão da Vargem. Outra comunidade muito forte que existe no vale do Ribeirão Grande, que nós chamávamos assim, onde se formaram algumas comunidades totalmente italianas. Eu começo por uma de Taió, que é Santo Antônio, que continua sendo uma comunidade muito forte ainda, e depois nós passamos então para o município de Salete, o antigo Ribeirão Grande, né, onde o pessoal aí de Salete, nossos amigos aí, vão falar sobre São Luís e para frente aí. Na comunidade de Taió, nós ainda temos a comunidade de Passo Manso, e toda a região do Passo Manso, que é um distrito de Taió, onde também houve uma colonização muito forte, que atingiu toda a redondeza do Passo Manso, seja Passo Manso, que é o centro, seja Ribeirão das Pedras, seja Cachoeira, e outras comunidades que estão ali ao redor, né? Até na divisa com o Rio do Campo. Rio do Campo nós não temos representação de títulos trentinos, nem de famílias trentinas, mas a gente sabe que tem também uma forte colonização italiana na cidade de Rio do Campo também, e em todo o espaço do Rio do Campo. Passando agora para o lado do Rio Taió, que vem desde do Pinhazinho, nós tivemos uma forte presença de migrantes italianos em todo o vale do Rio Taió, começando então pela Paleta, margem esquerda e margem direita, que pertencem
a Taió, chegando a Paleta, onde uma parte pertence ao Taió, outra parte pertence ao Mirim-Doce, a maior parte, e uma terceira parte pertence, uma pequena parte, a Pouso Redondo. Então também houve ali nessa região uma forte presença de italianos. A maioria deles de rodeio, esta da Paleta. Aí nós passaríamos por último para Pinhalzinho e Volta Grande, onde houve uma forte migração italiana que veio do sul do estado, principalmente da região ali de Orleans. Então, essa região do Pinhalzinho, que hoje pertence ao município de Mirim-Doce, também houve uma forte colonização italiana vinda do sul do estado de Santa Catarina. Então, gostaria ainda de citar, ficaria talvez mais para a região aqui de Presidente Getúlio, Dona Eva, etc., mas é bom citar... Palmital, não? São comunidades menores, mas eu estou deixando algumas comunidades menores que também têm presença italiana, inclusive Palmital que você cita, né? Mas existem outras comunidades dentro do município de Taió que também têm presença italiana, mas não tão forte como essas que eu citei. Só que porque eu não quero me alongar muito, né? Mas eu gostaria de falar também do sul do estado, tem uma forte migração italiana para essa região aqui principalmente ali em Dona Ema, né, no Caminho Pinhal, aí na região Caminho Pinhal que faz divisa com Taió, né? Exatamente, onde teve uma forte presença de italianos vindos lá do sul do estado de Santa Catarina. Então, eu acho que a riqueza dos italianos presentes, não só no município de Taió, mas também em toda a nossa região, é muito forte, porque para cá vieram, para finalizar, italianos e descendentes de italianos de rodeio, italianos e descendentes italianos de Ascurra, Piúna e Guaricanas, aí italianos e descendentes italianos, eu falo italiano porque teve imigrantes que vieram também para cá, que vieram da região Rio dos Cedros, né, que foi quase a mais forte, né, como já disse o nosso amigo Taffer. Vieram italianos e descendentes italianos de Luiz Alves, da colônia de Luiz Alves, também vieram para a nossa região, principalmente para a região de Taió e Mirim-Doce, né? E vieram também muitos imigrantes e descendentes da colônia de Nova Trento, de toda a região. Nós temos aqui também um representante da região, né? Nosso amigo Fumagalli, né? Honrado também com a sua presença, né? Então, resumindo, nós tivemos a presença de praticamente todos os polos imigratórios que foram formados em 1875 aqui em Santa Catarina. Eu acho que essa é uma riqueza muito forte para a nossa região do Alto Vale. Eu acho que, para iniciar ao menos, talvez me estendi um pouco. Vamos embora, porque já falou tudo, né? Porque eu sou historiador, então a gente tem um... Eu sou Gilberto Cristofolini, da Instituto Laurentina. E Laurentino não tem tanta história que nem Taió, o resto, porque Laurentino, que se perdia na viagem, ficava estou cansado, não vou para Taió. Então acabava, não sei se vocês sabem, antigamente não tinha rodovia lá de cima para ir, tinha que passar por Laurentino do Oeste para ir a Taió, né? Então, mas a nossa colonização foi, como o Fernando já falou, foi basicamente rodeio Rio dos Cedros e Nova Trento, né? Então, Laurentino foi, hoje já não é mais, uma das cidades mais italianas do Vale. Então, ela chegou a ter 80, 85% de italianos, de origem italiana.
E com o tempo, daí vieram as indústrias, e começaram a trazer o pessoal de fora. Nós fomos colonizados também. Continua ainda a imigração dos italianos, tanto aqui nós temos aqui um representante do Rio Grande do Sul, né? Vamos assim, estamos aqui há quanto tempo assim? Vai para 30 anos já. Já vai para 30 anos também, então continua recebendo esse povo. É uma cidade acolhedora, quem conhece, visita, né? Lá tem a famosa festa do Vejo, e também é bem italianizada, assim, né? E a maior família que veio da Itália e hoje reside em Laurentino, grande família, seria a família Ave. Então elas têm uma grande influência até na cidade, lá vai eleger o prefeito, a família Ave é quase eleger sozinha. E daí vieram a maioria da região Trentino, foram descendentes que já estavam em rodeio em região. Então vieram primeiramente a Rio do Sul, depois do Rio do Sul para lá. E a nossa família, a família do Sul, é descendente de Fornace, na Itália. Veio para rodeio e rodeio para Rio do Sul. Depois alguns foram para Laurentino, outros foram para Pouso Redondo, tem Itaió, tem Grande Getúlio. Então eles de Rio do Sul eles se distribuíram também. Então para nós o maior polo de imigração aqui seria Rio do Sul. Eles se espalharam ali por toda a região. Mas eu não tenho tanta história que nem o Fiorella, mas assim, como é que está hoje os imigrantes trentinos? Nós temos em Laurentino, no currículo do município, da escola municipal, tem a língua italiana, influência do ciclo trentino, nós trabalhamos junto à Câmara, junto à Prefeitura, para ser a segunda língua da cidade. E hoje, mais recentemente, foi declarado via lei que a segunda língua do município é italiana. Daí tudo em consequência da formação italiana que a gente tem. Isso foi depois da escola já, e as crianças que vão para a escola aprendem a falar italiano. Não aprendem dialeto, infelizmente, mas aprendem o italiano, elas se viram. Mas só que eu sempre digo assim, que nós, nossa geração, tem um menino aqui, tem mais alguns novos ali, mas olha, a gente para continuar conservando a nossa tradição vai ser difícil. Digo difícil porque a gente tem aqueles convênios com a Itália. A gente pode mandar jovens para lá, não se acha ninguém que quer ir. Quando acha alguém que quer ir, não sabe falar italiano. Porque lá o convênio tem que saber falar italiano. Se vira com o inglês também, mas não tem com bons olhos não. Mas daí, quando chega, eles encontram alguém que quer ir, tem interesse, eles vêm daí pedem, não sabe falar italiano. Não, isso daí é verdade, os olhos. Está difícil, não se acha. Querem ir, mas querem ir de qualquer jeito, né? Querem ir lá trabalhar e não querem ir através desses projetos que vão para aprender alguma coisa lá do italiano ou da. Nós temos também o professor Sandro, que é o professor da escola municipal, que ele já vem fazendo um curso direto lá na Itália, está se especializando. Inclusive a última foi patrocinada pelo Circo Trentino Laurentino, uma parte da viagem dele. E ele não está aqui justamente porque ele tem essas aulas ali e não consigo ouvir. E também da família Alves surgiu o Gemelásio. Laurentino tem Gemelásio com Lasses, Lona Lasses na Itália. Então a cidade de São Paulo. Inclusive tem até uns prédiozinhos lá com o nome dessa imigração ali. E as outras famílias têm tudo, tem a família lá. Tem Tambosa, tem Bonato, tem Nardelli, que está ali, outra que eu estou também. E tem Montanha, Bonacroso, tem Amocínio, tem Arelli, tem Arroboso, mas tem. As catequistas. Na verdade, o que trouxe o italiano para Laurentino do Oeste foram as irmãs catequistas e os padres franciscanos.
lá não sei se dá para falar isso, lá em 1912 veio a primeira leva de padres saindo aqui de Ascura, franciscanos para Rio Oeste, talvez ninguém fale um pouquinho mais sobre isso. Então, justamente, a gente agradece muito, vieram a influência deles na cidade, a educação totalmente pelas irmãs e os padres, né, e tudo de origem italiana, dificilmente vinha um padre de outra língua para a nossa região. Um dos primeiros, veio um alemão junto lá, que eu não lembro mais, me interessa saber o nome dele também lá. Francisco. Ele veio, mas ele veio para cá junto com os italianos. Ele veio na mesma leva, mesmo navio que vieram os meus bisavós, vieram e eles ele estava lá infiltrado lá no meio dos italianos. Bem, pessoal, aí a gente fala o que o Círculo Cantino está fazendo para manter a tradição. A gente participa das festas do queijo lá, né? Mas não conseguimos mais montar coral. Coral, temos um que a banca lá financia eles, uma parte deles, mas é mais cânticos brasileiros e de igreja do que italiano. A gente está conseguindo agora fazer com que eles também migram para italiano. A gente já também ajudou o Titabe, quando eles pedem, a gente sempre dá uma mãozinha também. E a escola, como eu já falei, da ideologia, o grande evento nosso, inclusive de arrecadação, é um tradicional jantar encontro italiano. A gente vai lá, reúne não só italianos, italianos, trentinos, italianos e amigos. Então todo ano dá uns 300, 400 pessoas nesse jantar. A gente não coloca mais porque não tem um local apropriado para colocar mais que esse tanto. E a gente tenta manter conforme a gente consegue. Eu pediria se algum dos nossos membros que estão aqui quisesse completar o que eu falei até agora, estão felizes. Fez uma boa explanação, que além da gente lembrar da história, a gente continuar mantendo, né? Na questão dos círculos trentinos ali da região, a gente sempre procurou trabalhar a língua nas escolas, né? Que é um grande legado, né? Para ver se a gente resgata a piazada, tem muita piazada hoje aqui, né? Perto da gente, e senão vai se perder tudo. O trabalho voluntário é só com os cabeça branca, né? Então, vendo agora aqui até ali um pouquinho. Nosso ciclo, que o Gilberto falou. Vale agora a escola aqui se envolvendo, né? Também reacende a chama. E continua a história, assim se faz. Né? É verdade. Então, para a nossa parte, o Laurentino é mais ou menos isso, né? O Fiorello talvez até saiba mais a história do Laurentino do que eu, porque ele é um historiador, então ele tem. Aí, infelizmente, a gente tinha justamente com ele conversou o Gemelazzi lá, com o Valdemiro Ave, que já foi prefeito do Laurentino, o Mirotti, é mais conhecido pelo Mirotti, e ele, infelizmente, ele está meio desligado dessas coisas, tenta conhecer, mas ele meio que está depressivo, assim, não quer mais falar o próximo, do Getúlio. Então, boa noite a todos. Meu nome é Luiz Rossi Neto, sou presidente do Círculo Trentino do Presidente Getúlio. A colonização de Presidente Getúlio inicialmente foi por suíços em 1904 e posteriormente foi completada por italianos e alemães. A questão das colônias pontuais da cidade foram mais ou menos por localidades, dependendo a nacionalidade da imigração. Em Presidente Getúlio ficou basicamente o Rio Ferro, o Tucano e o Ribeirão Sabiá com a colonização italiana. E esses são os principais locais que até hoje ainda mantêm um dialeto utilizado, né? No Rio Ferro hoje tem uma escola estadual que possui a língua italiana na grade do ensino médio inovador. Inclusive a Carla que está aqui é a professora que foi fundamental para poder oferecer, né? E também através da Carla a gente, pelo Círculo Trentino, ofereceu por uns
nos últimos 4, 5 anos, curso de italiano para a comunidade que tivesse interesse no curso. Alguns pontos a mais. O grupo hoje basicamente é formado por famílias de origem trentinas, temos algumas outras descendências de outras regiões também. O grupo é aberto para pessoas que tenham interesse na cultura italiana de maneira geral. A gente, entre as ações, a gente tem um pequeno grupo de canto em italiano. A gente faz um jantar por ano, que é denominado Ceia Italiano, que atende mais ou menos 800 pessoas. Temos também a missa italiana, que também é aberta ao público. Então, os 2 eventos que a gente oferece ao público de maneira geral são esses. E o grupo se reúne todo mês, ao menos uma vez ao mês, com ou reuniões ou viagens para conhecer outras regiões do estado ou cidades princípios trentinos. Em 2021, se não me falha a memória, o Rafael e a Carla escreveram um livro contando toda a história e trajetória do Círculo Trentino. Eu creio que é mais ou menos isso. E em relação até a questão dos 150 anos, a gente está discutindo algumas possibilidades de alguns outros eventos que envolvam a comunidade em si. Então, mais nesse sentido assim. Mas o círculo é bem ativo mensalmente, as famílias se engajam bastante. Eu acho que é isso, alguma colocação mais. A gente tem um pacto de amizade com o Leve Moderno, foi feito em 2015. Alguma colocação a mais sobre esses pontos? Eu só queria fazer uma pergunta para o Fiorello, que é um grande estudioso. Eu sinto que houve um descolamento da colonização italiana. O Vale do Norte, Pirama, com a região do Sul. A coisa não veio casada, né? Não sei até que ponto estudou isso, pesquisou isso, não? Talvez o motivo seja aquilo que já foi comentado sobre a colônia Anza, né? Porque inicialmente Ibirama começou com a colonização alemã bem antes da chegada dos italianos, né? Eu também olho uma outra questão. A região, enquanto a nossa região, tanto o Vale, tanto o Rio do Sul quanto o Vale do Rio do Oeste, que seriam fortes, e vão incluir no Vale do Rio do Oeste também Pouso Redondo, né? Por força inclusive do Rio do Oeste, as colonizações lá, elas aconteceram meio organizadas, isto é, vieram levas de imigrantes. Enquanto que aqui na região de Desejo não foi tanto assim. Os primeiros migrantes que vieram para a região de Ibirama, Desejo Getúlio e outras comunidades, elas vieram pela serra, eu não sei dizer qual é o nome delas, que vem de Ascurra em direção ao Sevilha. Guaricanas. Guaricanas, exatamente. Então eram pessoas que iam em busca de terras novas, mas iam sozinhos. Então não houve assim uma organização muito forte para a vinda desses migrantes. E o fato de ter havido nessa região do Vale Norte muita influência de outras etnias. Nós temos aqui o caso dos alemães, nós temos o caso de suíços, nós temos o caso de... Tem uma colônia aqui para lá de Getúlio, ucranianos e outras que teve. Talvez isso fez com que a colonização italiana aqui ficasse meio dispersa e até separada da nossa região aqui, de Rio do Sul e Vale Oeste principalmente, né? Mas eu gostaria de aproveitar já a pergunta que foi feita e colocar que eu estou elaborando um livro intitulado, está quase pronto, intitulado A Colonização Italiana do Alto Vale do Itajaí. E nessa colonização eu estou incluindo todo o Vale Norte também, né? Porque ela faz parte da mesma colonização, né? Só para mostrar, né? Tem informação. O Getúlio tinha uma comunidade da Ribeirão Sabiá,
só tinha duas famílias que não eram italianas. É. Que era a família da Silva perdão, três famílias. Era a família da Silva, a família Oliveira e a família Santana. Mas as esposas eram três italianas. Quer dizer, depois, claro, acabou se desmanchando. Ali no Tucano, isso no ferro, tinha aquela Tucano, ali a coisa era um pouco mais forte, né? E se concentrou mais lá. E alguma coisa no Mirador. A colonização italiana de tudo mais ou menos se acabou. Teve essa organização assim, vamos formar uma comunidade forte aqui, uma comunidade forte aqui. Não. Tinha praticamente duas comunidades fortes. Só que a presença... O Sabiá, que era uma comunidade pequena, e o Tucano, que era uma comunidade maior ali dentro. Só que a presença da etnia italiana aqui no Vale Norte é muito forte. Sim, sim. Então, dá para recuperar Mas o ela espaço. estava espalhada. Dá para recuperar o espaço. Tá. Professor Fiorello, só pegando o gancho que o senhor falou da organização do Alto Vale, existia uma empresa, né, uma Bertoli, não era isso? Eu li em algum lugar que uma empresa de colonização que era dos Bertoli, que foi feito no Rio do Oeste, em Itaió, Exato. e passado por cima do Laurentino, inclusive. Só para O que era? O Salete? Querido do campo. Bom, Nilo, complementando um pouquinho a sua fala do Fiorello também, basicamente é isso que o projeto se propõe. Esse projeto de digitalização é fazer esse mapeamento de todos os italianos que vieram aqui para o Vale Norte, porque a gente não tem esse histórico de núcleos de italianos como nas outras cidades, justamente porque tinha a Companhia Hanseática, que ela nasceu por objetivo de trazer alemães para cá. Mas daí, com a parte histórica que a Alemanha começou a se desenvolver, eles não quiseram mais vir tanto para cá, a sociedade abriu para as outras etnias, mas daí eles vinham perdidos. O que aconteceu nas comunidades de José Boité, do Sabiá, Mirador, alguma coisa de Presidente Getúlio, foi essa questão que veio um descendente de italiano, lá de Rodeio de Escura, achou a terra fértil, achou uma boa terra, foi de volta e disse, lá tem terra para a gente comprar. E levou outros membros daquela sociedade, lá daquele grupo onde ele morava, e acabou criando essas pequenas localidades como do Sabiá, do Tucano, do Mirador e de José Boité. O que a gente percebe muito? Que essas terras já eram, em grande parte, adquiridas por alemães. Então esse é um mapeamento que a gente tem todo ele. Os alemães adquiriram em algum momento e vieram os italianos depois recompraram essas terras da sociedade. Essa é uma análise que tanto a gente está trabalhando em cima, com o auxílio do bolsista também, do Wilton, que está fazendo esse trabalho de digitalização, e a gente está mapeando então, como depois vocês podem ver aqui nessa parte de mapas, o que a gente já tem mapeado hoje do município de Presidente Getúlio, mas sabemos que Ibirama foi em 1909, né, dona Sandra, que veio o primeiro italiano para cá. Não, o primeiro italiano não tem essa lembrança. 1909, um italiano requer terras lá no Rio Selim, se eu não me engano, eu não me lembro agora o sobrenome lá do Possamai. Isso, Possamai pega justamente pela proximidade, né? Você sobe a Serra de Guaricanas, você já está no alto do Rio Selim. E Presidente Getúlio, que é o objeto de estudo principal do projeto, é em 1916 que tem o primeiro descendente italiano que faz um requerimento de terra para a sociedade hanseática. Então, todo o grosso veio entre 1916 e 1920, 25, vieram a maior parte desses italianos. Tivemos a presença de italianos natos, mas em grande maioria já essa segunda geração dos italianos. Obrigado, pode continuar. Se me permite, já que foi falado sobre o colonizador aberto, eu acho que é importante dar um pequeno esclarecimento.
ele é um dos colonizadores do Rio do Oeste, como vai se falar depois, né? Então ele começou a colonização em Rio do Oeste, que foi o responsável. Mas depois ele, praticamente todos os municípios do Vale Oeste, né, pegando Rio do Sul, Laurentino, inclusive Agronômica, até os alemães lá, Trombudo Central e outras ali que tem por perto, Agrolândia, e pegando Taió, Mirim Doce, Salete e Rio do Campo, e inclusive essa colônia italiana que veio do sul do estado, que foi ali para Caminho Pinhal, foi o velho Luiz Berto que fez essa colonização. Só para ilustrar e deixar bem claro isso aí. E uma vez eu vi num livro chamado Das Clareiras da Barra do Taió, que parece que tem indícios de que os italianos rodeenses, né, de Rio do Oeste avançaram um pouco a mais pelo rio e chegaram na vargem antes dos alemães chegarem no centro de Taió. Então, a data da colonização do centro de Taió pelos alemães é 1917, mas o Fiorello Sanella disse que os italianos já estavam na vargem em 1912. Sim. Posso dar continuidade? Então, boa noite a todos. Eu me chamo Monique Saraguber e neste ano, agora de 2023, eu fui eleita no mês de maio presidente do Círculo Trentino de Rio do Oeste. Então, jovenzinha assim, né? E tudo foi por incentivo, né, do seu Luiz Paterno, que muitos aqui devem conhecer. Ninguém conhece. Ninguém conhece. Ele conhece a gente tudo. Né? Juntamente com o Nilson, né? E o Nilson Trentini, inclusive, ele é professor de língua italiana, né? E ele que estava sendo, né, o professor de língua italiana até então, antes da pandemia, nós tivemos curso com ele, eu estava fazendo curso com ele, e aí, desde então, parou tudo. Mas vamos pegar do início, né? Vamos pegar, assim, da colonização do município de Rio do Oeste, que foi em 1912, e tudo começou com um incentivo de um Frei Silcote, se não estou enganada, de rodeio, e que incentivou esse núcleo, né, de imigrantes que tinha o Berto ali citado, né, a avançar, né, a fazer então a colonização mais adiante. E isso aportaram na Barra do Rio das Pombas, que não se chamava assim na época, né, e ali começaram então a colonização de Rio do Oeste. Os franciscanos, né, vou agora envolver um pouco da questão da religião juntamente com a colonização, que foi primordial no nosso município, né? Então, nós vamos colocar assim, que os franciscanos ajudaram ali na parte de construção, por exemplo, da capela, de manter a questão da escola, né, da parte do catecismo e tudo mais ali, até 1918, quando então assumiram os salesianos de Ascura. E aí os salesianos ficaram na nossa cidade até 1939, quando vieram então os missionários da Consolata, que são congregações que vieram de Turim, tanto os salesianos, né, de Dom Bosco, quanto os missionários da Consolata, né, através de José Lamão. E a partir então dessa data de 1939 foi um grande marco, porque com a chegada dos salesianos, dos da Consolata, né, eles resolveram então fazer a construção daquela igreja que nós conhecemos hoje, né, que está lá no alto do morro. Só que assim, ela começou, inicialmente ela era uma igreja de madeira, ao lado dessa igreja que nós conhecemos hoje, e eles resolveram então criar o primeiro santuário da Consolata no Brasil, né, aqui, ali, desculpa, na cidade de Rio do Oeste. Juntamente com a construção do primeiro santuário, também surgiu aquela intenção de voltar para a questão da educação, né, das pessoas ali, não somente para a formação de padres, né, mas também da questão da educação do município. E aí começaram a construção do Centro Diocesano de Formação, que hoje é do antigo seminário, né, Seminário São Francisco Xavier, se não estou enganada, é isso? E hoje se chama Centro Diocesano de Formação Dom José Juvencio Parichieri. Inicialmente eles construíram uma ala, depois eles foram aumentando, né, conforme os anos, e foi tudo progredindo a partir dali, a construção da igreja junto com a construção do
seminário. Tivemos ali então, depois de um certo período, a vinda das missionárias da Consolata, que também vieram ali, que foi constituído então o Colégio Pio XII, hoje Escola Mário Tardelli. E essa questão da educação do município ali com isso tudo se funde também com um outro fator que posso colocar como primordial na questão da cultura, de valorização da cultura italiana no município. Com a vinda de um padre chamado Padre José Radici, na década de 70 ou começo dos anos 80, uma coisa assim, se eu não estou perdida Isso aí mesmo. por aí, né? Na segunda passagem, né? Na primeira passagem ele não era pároco, na verdade, né? Ele ficou pároco depois, no retorno dele mais adiante. E ele via a necessidade, né, de os jovens da época terem um espaço para fazer alguma coisa relacionada à cultura e também valorizar a questão da cultura no município, né? Porque ele via que tinha muitos italianos, as pessoas ainda falavam bastante, né, o dialeto nas grandes comunidades ali do interior, na Toca, inclusive são dialetos diferentes, né? O pessoal do café é um dialeto, o pessoal da Toca é outro e assim por diante. E ele via, né, e como o italiano, que ele ainda era, né, nato, né, italiano, ele veio para a região e viu tudo isso, ele achou importante, né, desenvolver essa questão da cultura. E conversando com algumas pessoas ali do município, foi visto, então, primeiramente, em 1987, se eu não estou enganada na data, a realização de uma festa que promovesse a questão da cultura italiana. E pensando num alimento, né, que era típico, né, da italianada, polenta. Então, ali surgiu a primeira festa polenta, que, como não existia ainda um galpão, não existia um pavilhão, aconteceu no salão da igreja matriz. Então, começou a primeira festa polenta, foi ali. Ali que eles começaram. O nome era Botequim da igreja. O Botequim. O Botequim. E ali começou, então, a primeira festa. E também começou, através do incentivo da senhora Helena Bertoldi, moça Bertoldi, a questão de trazer as danças italianas, né, folclóricas, né, italianas e tudo mais, para o município que não existia. E aí, de onde ela veio, da cidade de onde ela veio, tinha muito disso e ela trouxe aquilo para o Oeste. Inicialmente, né, para conquistar a questão dos pais, né, de dizer, é importante para os filhos e tudo mais. Até ela me comentou há um tempo atrás que era complicado os pais deixarem, por exemplo, os filhos saírem, né, ou as filhas principalmente, para participar dessas danças, que inclusive eles saíram do estado, né, para dançar em outros estados, né, em várias cidades aqui também de Santa Catarina, levando, né, na época, o nome dos grupos de dança folclórica e tudo mais. E com essa questão dos grupos folclóricos, surgiu então a ideia do Padre José Radici de fazer um centro comunitário, onde todos, né, se reunissem ali para poder ter esse acesso à questão cultural e tudo mais. Dentro do centro comunitário funcionava o Clube dos Idosos, funcionava o Círculo Trentino, que eu vou citar agora, né, daqui um pouquinho para frente, e antes mesmo de se criar o Círculo Trentino, foi pensado em fazer um centro da língua italiana. E lá em 1988, aí sim foi fundado o Círculo Trentino do Oeste. E aí, esses grupos folclóricos que já existiam na época foram agregados junto ao Círculo Trentino e foi mantido adiante, né, até a década de 90 e assim foi. Nos anos 2000 se perdeu, né, pelo que a gente vê assim, na questão da história, perdeu muito dessa questão de manter esses grupos folclóricos. E agora, mais recentemente, né, de 2019 para cá, a Prefeitura de Rio do Oeste, juntamente com o Círculo Trentino, né, resolveu então fazer com que esses grupos voltassem através da CIART Show, que é uma escola de cultura que tem no município, né, dança, música, teatro, e implantar esse ensino das danças folclóricas, não somente italiana, né, mas também, né, das outras etnias que colonizaram o município de Rio do Oeste, no caso, né, alemães, açorianos, poloneses, e fazer então que essas crianças, de forma gratuita, tivessem essas aulas e esse contato, principalmente com a língua italiana. E aí assim foi conquistando e tem até hoje esses grupos, né, que são ofertados essas aulas gratuitamente para crianças e adolescentes. E colocando essa questão de crianças e adolescentes, né,
Nós tivemos também, ao longo de vários anos, essa questão da língua italiana. Nós tivemos ela introduzida lá na Escola Bernardelli, hoje não mais. Eu não sei o porquê, né, o que aconteceu. Tem a questão do Estado, né? Mas na época que o nosso finado Roberto Pessati era diretor da Escola Bernardelli, né, ele fez muita coisa. E ele implantou lá tudo bem e motivou isso, né, esse resgate. E aí, agora, recentemente, nós tínhamos, então, esses cursos, né, esse curso de língua italiana gratuito, né, no Círculo Trentino também, para a comunidade geral, mas participavam mais dos adultos, né, e não crianças e adolescentes. E agora a gente pretende trazer isso de volta para as crianças e adolescentes, inclusive trazer um coral, montar, né, um coral com crianças e adolescentes, porque seria a base do coro de TAB lá na frente. Então é isso que a gente está pensando, assim, né? E com essa questão, né, língua italiana, né, um coral e tudo mais, fazer com que a coisa evolua, flua, porque coisas que fui percebendo. Eu sou professora de artes, né, e automaticamente, em sala de aula, como a gente teve a festa da polenta esse ano, eu decidi trabalhar um pouquinho sobre a cultura italiana com todos os alunos ali e tal. E eu percebi neles, assim, conforme eu falava, né, sobre a cultura, sobre tudo que aconteceu no município e tudo mais, eles ficavam, assim, admirados, né? E eu falava algumas palavras em italiano e eles ficavam assim, nossa, parecia uma coisa, né? E eu até pensei, eles vão achar chato, eles não vão gostar muito de saber, e muito pelo contrário. Nisso também, recentemente, né, que eram duas pessoas que são jogadores hábeis de Moura, da nossa cidade, né? São vitoriosos, eles até disseram que jogaram com um monte de gente que são, né? E eles decidiram o quê? Ofertar, então, gratuitamente o curso de Moura, e a partir do ano que vem a gente vai ter o curso de Moura para essa gurizada, para eles, né, terem contato com esse jogo, né, que foi trazido pelos imigrantes que a gente pretende levar adiante. Então, acho que eu falei muita coisa também, mas... Então, meu nome é Solimir Venturi, eu sou do Círculo Trentino de Salete, presidente do meu esposo, o Jorge, que está ali. Hoje coube a mim falar um pouquinho sobre o Círculo Trentino de lá e sobre a história. Então, o professor Fiorello já falou um pouquinho, né? Salete não foi propriamente colonizado por italianos, mas Taió foi, e nós descendemos de Taió. Então, em 1969, Salete foi criada, né, como município, então herdou junto ali algumas comunidades italianas, São Luís e Ribeirão Cipriano. Até hoje é falado o idioma lá nessas duas comunidades, e a maioria que reside ali ainda hoje são os italianos que já moravam ali. Em 1994, então, um grupo de amigos que eram ali dessa comunidade, São Luís e Ribeirão Cipriano, resolveram criar ou fundar o Círculo Trentino mais Salete. Então, ano que vem, faz 30 anos já do nosso Círculo Trentino. Durante esse tempo, né, todo, uma das coisas a nível de cultura assim, que o Círculo Trentino implantou foi o torneio de famílias. O primeiro torneio de famílias que aconteceu foi lá na comunidade de São Luís. Hoje ainda acontece na comunidade um torneio de famílias. Depois esse torneio de famílias migrou lá para o município, então hoje é um evento municipal. Mas os primeiros, a ideia do primeiro torneio de família foi do pessoal do grupo do Círculo Trentino para reunir as famílias novamente. Então só podia participar pessoas das famílias. Depois isso cresceu e virou um evento muito bonito. Hoje o torneio de famílias não é mais organizado pelo Círculo Trentino, mas os primeiros foi assim. Também tem um coral, né? Um coral de músicas italianas, já foi maior, hoje ele está um pouquinho menor, a gente tem dificuldade de conseguir membros, mas estamos mantendo aí com o apoio da prefeitura, a gente consegue manter esse coral. Também foi outro evento que é feito pelo Círculo Trentino, a Festa del Polo, também realizada ali para a comunidade de São Luís, principalmente, porque ali os agricultores dali, eles criavam frangos. Então, buscando uma forma de comidas da região, de incentivar, então foi criada a Festa del Polo. Esse ano foi a 25ª, então, ano que vem a 26ª já. Muito legal, assim, com comidas
polenta, frutaia, essas comidas italianas. Então a gente tem bastante gente que participar. O evento não é maior porque não tem um local maior para fazer isso, mas é uma festa muito legal e está todo mundo convidado para o ano que vem. Outra coisa que eu queria colocar aqui é que os membros hoje do Círculo Trentino, então nós já estamos numa segunda geração de membros do Círculo. A primeira geração hoje já ajuda ali nas festas e tal, mas essa segunda geração a gente já está buscando atrair novas pessoas que, filhos daqueles italianos, a gente está tentando buscar, incentivar os nossos filhos a participarem, para que essa tradição continue. Então a gente tem muito orgulho de fazer parte do Círculo Trentino lá e esperamos que ele se mantenha bastante tempo. Então, o objetivo, né, manter esse círculo funcionando, trazer mais pessoas, né, os descendentes ali, e também tentar trazer o curso italiano, porque como o município todo não é italiano, a gente tem essa dificuldade, são 2 comunidades apenas, assim, né, e mais alguns espalhados ali pelo centro. Então, como objetivo para o ano que vem, a gente quer tentar trazer o curso italiano para lá. É isso. Eu tenho 2 perguntas e uma colocação. Torneio de famílias que vocês mencionaram, torneio de futebol. Ah, tá. Sei que era figura, mas era só para Sim, futebol. E a questão da ímpar, essa festa del polo, né? Essa palavra, desculpa, mas é porque me chamou muita atenção. Essa palavra usada por vocês lá para denominar no dialeto? Sim, no dialeto. Era o dialeto. Vamos comer com mangiare poco. Não é o certo, não. Eu estou curiosa para saber. Fiquei curiosa. Sim, daí na festa do pau, da propaganda, tem lá um galinho, assim. Interessante. A questão, só para mencionar, né, que eu já escutei 2, 3 vezes essa questão de professor de italiano, né? Então, como professor de italiano, me senti um pouco impelida a falar alguma coisa. O Estado, ele permite, digamos, que se ensine italiano se você tiver licenciatura plena nessa área. Então, a dificuldade é enorme, né? Tem uma gama aí de municípios que teriam a língua italiana, mas o Estado vai exigir, por exemplo, essa licenciatura específica, né? Em alguns casos, quando é no município, eles fazem até algumas exceções ali, fazem um edital mais, talvez, específico, assim, mas o grande problema é que não é só do italiano, é do alemão aqui também, né? Por exemplo, né, nas comunidades que precisariam lecionar italiano, o alemão, e não tem um profissional para isso. Então é uma dificuldade não só de Salerno, mas quase generalizada, assim, né? De ter uma pessoa com habilitação, né? Essa cultural, Então, só para completar, né, essa entidade cultural do Círculo Trentino é a entidade cultural mais antiga do nosso município. Então, a gente tem bastante cultura dela. Boa noite mais uma vez a todos. Eu estou sendo prejudicado porque, na realidade, eu sou da família Trentina do Rio Grande do Sul. E nós estamos parados desde a pandemia, estamos parados. E lá existem 2 círculos trentinos. Eu até imaginava que tinha alguém do Rio Grande do Sul representando o círculo trentino. Mas agora eu aprendi um monte. Sei lá. Peço desculpa. Acho que até ele pode falar mais da parte italiana, que é a Banda de São Paulo, as primeiras a serem comunizadas, né? Nós temos aí no Sul a escola Ela Curta. E dentro da escola existe a língua italiana, criada na época pelo prefeito. E recentemente, o participou há 5, 6 anos, o pessoal da Itália desativou uma biblioteca grande e, para não pagar frete, cada um trouxe na mão alguns livros e formaram uma biblioteca famosa. Ela curta, sobrenome alemão, mas ela tem lá dentro a escola italiana. Inclusive a Nora também participou desse grupo. Nós, da família Trentino, nós, inclusive os fundadores daqui, que é o Arno, para me ajudar também, nós tínhamos a famosa festa Anima Italiana. E também, da pandemia, paramos com essa festa, por enquanto
tentamos recomeçar ela novamente. Santo Antônio, eu quero falar Santo Antônio, porque a grande parte dos italianos vieram dessa região do rodeio, do escuro, etc. Lá em Santo Antônio, vocês se conhecem, eu tenho um tio chamado Bertone. Minha tia está com 101 anos. Não fale em Erma Blumenau, que ela tem uma revolta muito grande, porque deram as terras do povo. Então, melhor estar em Blumenau, na nossa cidade, e para os italianos aqui, Santo Antônio é o nosso primeiro grupo de colonização. Falar em Erma Blumenau lá é bem bem. Então, se alguém visitar ela, por favor, né, não entre de mão. Nós tínhamos um representante que, o seu Elisete, ele era uma espécie de embaixador, alguma coisa, e ele ajudou muito na parte da colonização italiana do Alto Vale, principalmente do Sul. Sempre esteve um filho, né, prefeito e tal. Tem lá, eles têm a família rural, e tem a família Stolf, que mantém um coral, e todo ano é feito no jantar com a família Stolf. Vale a pena assistir, vale a pena participar. Companhia. A família Trentina está funcionando, mas não funciona perfeitamente, ela está meio parada. Já estamos querendo colocar ela para funcionar junto, se possível, com Bom, eu sou João Luiz Tambosi, já ao registrar a presença do meu colega aqui, o Valdir Borges. O Valdir sempre esteve muito à frente e ele quis que eu viesse conversar, mas talvez a pessoa mais apropriada fosse ele. Mas porque eu já sou um migrante, né? Eu sou natural do Laurentino, mas resido em Rio do Sul há 30 anos. Então, é uma cidade muito interessante, que Rio do Sul, sendo uma cidade grande, ela tem vários trentinos e diversas partes, né? Várias cidades do Alto Vale. Inicialmente, Rio do Sul foi colonizado por alemães, aí no Bela Aliança. Então, o lado esquerdo do rio, né? Ali no Bela Aliança, ficou a maior parte dos alemães, inclusive ali na balada do Bela Aliança, e do lado direito, na Itopava e Cobras, é que ficaram inicialmente os italianos. A grande maioria inicial, né, da população italiana do Rio do Sul são trentinos. Eu sou originário, né, de Pertini, da frazione de Serso, lá na Valsugana, e a maioria deles aí, Cobras e Itopava, são trentinos. Hoje existe o Polo, lá que o Valdir faz parte, o Valdir também faz parte do Titave, que infelizmente a minha avó já tomou a planta dele, então é horrível, a dele é melhor, então eu fui para o Titave. Então o Rio do Sul hoje, depois, até o centro da cidade se deslocou, né? E como eu disse, hoje o Rio do Sul tem diversos imigrantes, né? Uma cidade já cosmopolita, mistura grande, mas inicialmente, como eu disse, ficou nas baladas. E também houve tinha baladas com alemães, né? Baladas com italianos. Os principais da Valdir, eu acho só Cobras e Itopava, e Tabuão também, isso, ele vai me ajudando, porque ele conhece mais do que o Rio do Sul, né? E basicamente é isso. E a Barra tem outro orgulho também, né? Ali, mas ali é muito miscigenado. Já dá um pouco mais italiano. Falando um pouco mais, eu também participei então do movimento dos círculos trentinos há mais ou menos 30 anos. Participei do movimento de jovens, né, esperando que venha o sênior agora. Mas foi muito legal. Eu participei de 2 congressos na Itália e nem sei quantos aqui no estado, tá? Não lembro direito quantos foram vários. Um deles eu gostaria de aproveitar a oportunidade de reforçar tudo que já foi dito aqui. Eu tive sorte de participar de um grupo num dos congressos que falava da importância da língua italiana para a cultura. Então, diversas suas manifestações culturais, como música, a comida, mas a língua é muito importante, porque tivemos um episódio no país que era proibido falar da língua justamente porque é um aspecto muito forte da cultura. Então, você quer acabar com uma cultura, proíbe a língua, que ela começa a se desmantelar. Felizmente, a nossa cultura prevalece
o Trento tem essa ligação forte e o movimento dos círculos, e tanto da parte lá de Trento quanto a nossa. Eu acho que a pandemia acabou prejudicando um pouco as duas, tanto os movimentos aqui quanto lá, né? Mas eu vejo como um movimento ainda muito forte. Fico feliz de ter jovens participando, né? Isso é muito legal, porque aqui vai dar continuidade à cultura trentina. E, bom, basicamente eu acho que é isso. Eu acho que uma das coisas mais importantes, eu queria salientar que eu fiz, que foi uma janela que teve de oportunidade, vamos dizer, né? E era um movimento quando eu participei antes de ter direito a solicitar a cidadania, né? Porque, afinal de contas, o meu bisavô também, meu bisnono, o passaporte dele era do Império Austro-Húngaro, então nós tínhamos essa dificuldade, e eu lembro das diversas reivindicações nossas dos congressos. Poxa vida, nós nos identificamos como italianos, não como austríacos, e não tínhamos direito à cidadania quando foi aberto essa janela de 2000 a 2010 para solicitar a cidadania. E um dos movimentos que eu fiz, eu fico muito grato por isso, eu entrei com um processo de 74 pessoas para a cidadania italiana. Eu levou 10 anos, mas veio. Então, assim, eu acho que isso foi uma grande oportunidade, um reconhecimento, e eu tenho uma gratidão muito grande que eu vi o empenho da província para conseguir pelo menos essa janela de oportunidade, né, desses 10 anos para solicitar. O Valdir participou também ativamente, né, Valdir, desse processo, encaminhando o processo de cidadania, então acho que isso é uma das coisas também que a gente fez muito forte lá. Acho que é isso. Só queria acrescentar, o Fiorello e eu, nós somos da mesma região, ele é da Vargem, eu sou do Taioca, só para esclarecer. O Bertoli, Pedro de Consta, só comentava isso lá, era pequeno, foi o primeiro exportador de fumo nacional. Só para você ter uma ideia, a visão que eles tinham desse período. E também, não vou confirmar se isso é verdade ou não, me parece que algum vinho do Molinari, mas que foram feitos lá na Itália por... não sei se todos têm conhecimento, mas veio muito dinheiro mesmo. Dinheiro, e não só dinheiro, também a parte técnica, né? A parte de instrução técnica, de conhecimento, transferência de tecnologia de Trento para cá. Então foram vários projetos, tanto no vinho quanto no queijo, no leite. Trento chegou a fazer uma doação para o IFC de Camboriú, acho que $500 mil, a fundo perdido também. Então, assim, Trento acabou investindo muito em vários projetos aqui na região, tanto sempre com descendentes trentinos, né? Então, que envolvesse os descendentes trentinos em diversas frentes, em diversos segmentos da economia. Você não falou que eles fazem um jantar todo ano, né? Sim, a festa, vamos ver, por favor. Fala da festa. Eu moro na Itopava, que é um bairro do Rio Grande do Sul, pequenininho, liga para Presidente Getúlio, né? Então eu sou descendente de Esborce e Fronza. Nascimos também da Açugana, né? Nave Serroco e Tivesana. Esse jantar, quem faz, na verdade, não é o círculo, na verdade, quem faz é um outro grupo que eu tenho lá, que é uma vez por ano, reúne aí 700 pessoas, já recebemos pessoas de Curitiba, vários, é um jantar bem tradicional, já fazem 23 anos que nós fizemos isso. Não, desculpa, 33 anos. Então é bem interessante isso, tá? Uma coisa que... E eu vejo como o pior ponto hoje dos ciclos trentinos é poder trazer gente. Então, a maioria é 50, 60 anos. Tem mais jovens aí, mas nós não conseguimos pessoas para... Quando nós éramos jovens, nós já estávamos com 30 anos, 25 anos, nós já estávamos fazendo festa. E agora, realmente, é muito difícil trazer, digamos, jovens para nos ajudar ou para nos substituir. Nós tivemos uma vez, fazia uns 15 anos, né, João? Existiu pela Trentina del Mondo uma atividade chamada
Jornada Mundial da Solidariedade. Não sei se alguém daqui participou ou fez. Nós fizemos uma lá em Rio do Sul, digamos, isso era um projeto para ajudar alguém de algum país. E nós encampamos um grupo do Paraguai. Então nós fizemos esse evento, fizemos um torneio de moura, fizemos um torneio de sinuca, fizemos um torneio de futebol, fizemos várias situações e tudo aquilo que deu, mandamos para o Paraguai. Então essa é uma situação que hoje não existe mais. Não existe mais. Inclusive esse evento que foi feito hoje, o último que eu fui foi Camboriú, acho que deve fazer mais de 10 anos. E depois disso nunca mais participamos, assim, uma coisa que... Aproveitando, Valdir, também, eu não me lembro se foi na de 2011, a enchente... 2011, isso também. Em 2011 também veio uma verba de treino para o circo adquirir linha branca, quem havia perdido, colchões, e nesse caso nem era necessário que quem recebesse, não sei se havia se tem que ser trentino ou não, mas eu acho que na verdade é aqueles italianos que foram dirigir o que a gente fez. Nós pegamos, digamos, o dinheiro, que era sempre não está aí, né? Mas veio através do ciclo de rodeio, através do valor. A gente foi de casa em casa de italianos, trentinos, e vimos, o que tu precisa, janeiro, fogão. Aí nós não entregamos dinheiro para ali, nós fomos nas lojas e compramos os bens. Porque a gente sabe que essa situação de entregar dinheiro às vezes é um pouquinho complicada, né? Então a gente viu, precisa de fogão, geladeira, fomos numa loja, só compramos tudo. E um sábado de manhã pegamos um caminhão da loja e fomos fazer as entregas. Uma salva de palmas. Um detalhe, teve aqui em Santa Catarina, mais um sucesso, o governador da província de Trento, acho que uns 7, 8 anos já, e ele insistiu para que nós mantêssemos o dialeto, ou seja, manter a língua italiana, mas manter também o dialeto com a história. Obrigado. Estão vindo de lá, ele aprendeu o dialeto, claro, não tem mais. Só um complemento. Dentro do que foi falado, eu acho que devemos falar de Londres, porque em Londres houve um núcleo de colonização italiana, de imigração italiana. O último polo imigratório aqui do Vale do Itajaí foi colocado dentro de Londres. Primeiro, né? Não, o último a ser organizado. Sim. Aí o Dr. Blumenau colocou esse núcleo que veio, colocou ali em Londres. Só que deixou que ficassem abandonados. Aí vieram os índios, muitos foram mortos pelos índios, né, como aconteceu também nos outros núcleos migratórios. Exato. E aí resolveram, não vinha remédios, porque era obrigado a fornecer remédio, mas não forneciam, né? Eles ficaram totalmente abandonados, eles resolveram retornar. A grande maioria retornou para rodeio, inclusive. Tem uma região de rodeio ali, que recebeu esses colonos depois de 1878, porque lá em Londres teria sido em 1878. E ficaram apenas 2 ou 3 famílias aí na região. Já que tinha os alemães, eles ficaram meio espalhados entre os alemães. Só para fundamentar que existiu essa outra colônia italiana, esse outro núcleo migratório aqui no Alto Vale. Foi um deles, mas infelizmente não se saiu bem. Né? Era ali na... Subida. Não, era exatamente em Londres, era no trecho que hoje é Londres, não na parte do sul, na parte de Londres mesmo. Né? E a Chuelo? Depois, inclusive, para baixo um pouco do regional, mas menos por aí. Me permite fazer uma pergunta sobre a imigração? É que o meu nono veio para o céu, lá no Santo Antônio, e agora que eu vi por que meu pai está explicando no detalhe do que está acontecendo. Ele veio com 2 anos na Itália, veio com o pai dele. E ele contou que o Dr. Blumenau colocou as famílias ali naqueles barracões, enquanto os homens iam abrindo caminho para Rio dos Cedros, para formar a colônia, construir o barraco
e depois levar a família. E segundo ele, isso levou 3 meses. Quer dizer, os homens lá desbravando, abrindo as picadas e construiu seu barraco, enquanto a família ficava alojada num galpão lá em Blumenau. Por isso, essa tua parente aí não quer nem ouvir falar dessas doutoradas do Blumenau. Né? Que era o que o meu nono também falava muito mal dele. Aí, só para dizer para vocês, agora eu entendi que eu construí um condomínio no sul, onde eu moro ainda até hoje, e queria dar o nome do meu nono. E o meu pai disse, não, quer fazer uma homenagem para o nono? Põe o nome difícil Mattarella, porque Mattarella foi onde o meu nono nasceu na Itália, e Mattarella onde o meu pai nasceu em Rio do Céu, que eu não sabia que tinha colocado o nome Mattarella. Só para contribuir, essa questão, a colonização alemã foi bastante parecida, nesse sentido de alojar os imigrantes no barracão. Aqui em Pirama, tinha um barracão que cabia 100 famílias. Ali era dado escola e era dado culto, enquanto os pais se viviam por seus lotes, sabiam que ficaram até lá, desmatar, para com a madeira fazer o rancho e já fazer o plantio. Depois a família ia. Então era um hábito. Né? E eu acredito que também foi feito isso em Blumenau, mas aí o caminho era mais longo, mas foi na luta. Mas era porque morar onde? Se no mato, no lote, em Rio, antes de vir, não tinha nada. Não tinha que ficar alojado em outro lugar. Para dar encaminhamento para o nosso evento, né, que a gente vai ter um momento de confraternização, né, na sequência. Então, tivemos uma noite privilegiada aqui, né? Nós ouvimos a história dos protagonistas da história, né? E tudo isso no âmbito de uma universidade, de uma das principais universidades do país. E como coordenador do Círculo Serentinos, eu não posso deixar de registrar a força do associativismo, né? Como as associações se inserem, né, como rodas da história e levam adiante, né? Aquilo que talvez ficaria só para os livros, né? A gente tem mantido, a gente tem presente no dia de hoje, graças ao associativismo, ao voluntariado. Né? Então, meu agradecimento a todos, e até estamos aqui juntos, círculos e famílias serentinas, né? Um momento muito bonito, significativo. Antes de devolver, então, para o anfitrião, o coordenador do evento, eu chamo aqui, né? Fizeram um esforço enorme para estar presente, a nossa agente consular, Norma Maria, e o conselheiro do Comites, nosso amigo Márcio Fumagalli. Eles também têm uma palavrinha para nós. Fizeram uma viagem, né, de trânsito pesado para conseguirmos prestigiar. A gente fica muito agradecido. Buonasera a tutti. Grazie per l'invito. Muito obrigada pelo convite e a todos os organizadores, especialmente o Tafner, o Sr. Tafner, que faz parte da nossa comissão que está sendo formada ali através de alguns políticos e lideranças do estado de Santa Catarina, praticamente podemos dizer, né? Quanto à data da imigração aqui no Brasil, italiana, está se divulgando entre os anos de 2024 e 25, 150 anos da grande imigração. Vamos aceitar tudo o que temos porque é muito bem-vindo, melhor assim, né? Porque a gente sabe das publicações que temos, né? Parabenizo mais uma vez todos os participantes aqui, principalmente os jovens, né? que estão aí mostrando para nós que eles confiam em nós, que nós temos um pouquinho mais de experiência de vida, né? Porque se nós temos essas árvores frondosas, que têm essas raízes profundas, que escrevem os livros, né? E tem os jovens aqui, autores também de livros, que têm as suas folhas, os seus ramos, os frutos, são esses jovens ali. A união justamente das famílias com os círculos, como ele já falou, né? Mostra que nós temos o mesmo ideal, ir para frente com a cultura italiana, que daqui a pouco nós não temos como negar. Os nossos antepassados tiveram 10, 15 filhos por família.
vieram para cá, vocês estão num lugar privilegiado aqui. Né? Então a gente faz a história, tá? Um pouquinho de coisas assim, porque não adianta eu competir com toda essa sabedoria, A parte que me cabe é de dizer, graças ao Macho Fumagalli que eu estou aqui hoje, porque não ia dar para mim estar aqui nessas provas. 70 pessoas que vieram fazer essa prova hoje na Agência Consular Honorária de Blumenau. Então, o que são? São 70 pessoas que vieram lá. Ninguém vem sozinho, mas por um acaso alguém vem sozinho. Ele traz junto alguém que quer ver. Daí quando não traz, gato, periquito, cachorro, todo mundo, mas todo mundo é bem-vindo, tá? Nenhum vem 4, né? Mas, meu Deus do céu, obrigada, né, que eles vêm, porque então quer dizer que nós funcionamos, a gente está fazendo acontecer. Vocês aqui em cima tinham o Walter de Guiné, que foi um grande exemplo. Eu vim tendo bases fortes para ter um trabalho como eu tenho, para ter indicações como eu tenho, de pessoas como o Fiorello, de pessoas como o Sr. Elias, né? Eu acho que andei estudando na Itália, no seu Tambozzi, né? Lá, aquele curso lá de economia que nós fizemos, não vamos falar quantos anos, né? E daí tem várias pessoas que a gente conhece. Então, o que nos dá base para trabalhar em Blumenau são essas pessoas, são vocês que confiam no nosso trabalho. Nós, de 25 municípios que nós tínhamos em Blumenau, que nós ganhamos a agência de inauguração ano passado, passamos a 175 municípios. Todo o oeste de Santa Catarina é nosso. Hoje veio gente de Descanso, de Chapecó, de Concórdia, de Videira, isso. Então, só faz acontecer quem consegue mostrar com o trabalho a confiança, a seriedade de um trabalho bem feito. Voluntário, está todo mundo aqui para o trabalho voluntário, né? Porque ninguém ganha um salário para ser círculo Trentino, família Trentino. O que eu posso dizer realmente é, contem com a gente, com o governo da Itália. Lamento que esteja fechado ainda para novos pedidos de cidadania italiana, porque quem não conseguir pedir, pode ter o direito. Tem toda aquela história que vocês bem sabem lá, até que acabou a Primeira Guerra Mundial, era a Áustria, tal. Mas as pessoas, vocês merecem ser cidadãos. Então, no que depender de nós, governo, tem todo o apoio para ir adiante com isso. Eu também sou da Odorice, como descendente de Trento, da região de Albiano, em Trento, como da Ruia Vêneto, né, tem a cidadania pelos Vênetos. Mas o que eu posso dizer, um instantinho, não sei, já falei um montão, mas em todos os casos, se há um espaço para alguma pergunta que eu consiga responder, eu deixo aberto. Eu só quero fazer uma pergunta. Você foi fechado para pregar cidadania, mas para quem é fechado, entende. Não vai entender. Os outros são italianos, não. Porque justamente aquela coisa que tem algo lei. Eu sempre aconselho vocês, mesmo que tenham mesmo que o sobrenome Trentino, por enquanto, até que não abre de novo, né, os pedidos, né, que temos aí o coordenador, né, todos que sabem que quando quer batalhar. Enquanto que não abre, tem que encontrar um antepassado de outra região da Itália. Meus avós vieram, 4 avós, não, 3 avós vieram todos da Itália, Daí foi a segunda geração de Tá mas é Belluno. Belluno, então está aberto, eu sou de Belluno também, né, seu Fiorello? Nós somos de Belluno. Então está aberto para novos pedidos. E pode fazer parte das associações trentinas, né? O seu sobrenome dá para fazer a cidadania tranquila. Belluno. Sim. Porque é de Belluno. Obrigada, muito obrigada pela oportunidade. Bom, eu primeiro gostaria de demonstrar a minha satisfação e a gratidão de estar aqui testemunhando esse momento, a convite formal do vosso coordenador das associações trentinas, seja do Paraná e Santa Catarina, que é um número significativo nos territórios da nossa circunscrição, na qual faço parte do Comitê dos Italianos no Exterior,
a senhora Norma, nesse momento, representa o governo e nós representamos a comunidade. Nós representamos a cada um de vocês, onde honrosamente, nesse momento, substituo uma cadeira de Fiorello Zanella, que já ocupou uma cadeira no Comites, pelo Alto Vale do Itajaí. Hoje vocês têm uma pessoa muito próxima aqui, que é de Rio dos Cedros, meu amigo Oscar Lenzi, que ocupa a mesma cadeira como eu, como conselheiro. Uma observação, Oscar Lenzi, inclusive, ele é representante do governo de Trento. Sim, da província do Trento. Ele não foi convidado para essa reunião, não? Ele foi, mas ele não pôde estar presente. Ele está acompanhando um grupo de empresários. Exato, porque assim como o senhor Lenzi, o senhor Tafner, a senhora Norma, a minha reitora da Unifed e eu como conselheiro do Comites ocupamos uma comissão que comemora os ditos 150 anos da grande migração italiana em Santa Catarina. Gostaria de respaldar, a chancela dessa universidade que permite a oportunidade de criarmos essa discussão em prol da comunidade, meus cumprimentos e a preocupação que a universidade tem de rastrear e mapear de onde estejam os resquícios da colônia italiana. Vale salientar aqui dos momentos que o nosso Fiorello Zanella falou de levas organizadas. É importante pontuarmos aqui que até 1942 o consulado alemão era uma cidade muito próxima daqui, chamada Itajaí. Então é natural que a organização dos alemães se deu de uma forma muito mais efetiva na presença de um cônsul a poucos quilômetros daqui. Então nós estamos agora chegando num momento de comemoração dos 150 anos com uma consciência tranquila. Até a própria universidade tem a entender, eu sei que se passaram 150 anos, mas a nossa facção italiana, seja a minha de origem milanesa, lombarda, seja a vêneta, seja a trentina, ficamos anos desamparados, sem essa perspectiva que hoje a universidade oferece a todos nós. Creio eu, Sr. Tafner, que em 1975, quando comemorou-se a imigração italiana em Santa Catarina, essa iniciativa ficou muito resumida, pelo que eu lembro e leio, a Rodeio, a Rio dos Cedros e Nova Trento, a minha cidade vizinha de Nova Trento. Eu venho de uma colônia de 1860, onde os alemães chegaram primeiro, assim como Taió. Depois chegaram os poloneses, o berço da imigração polonesa no Brasil. É minha cidade, Brusque. Hoje a maior colônia é Curitiba. Mas em 1868 chegaram os poloneses. E Fiorello, nós de origem italiana, que chegamos em 1875, somos muito gratos aos poloneses. Porque os alemães chegaram no centro da colônia, ficaram com os menores lotes, porque tinha um cônsul a poucos quilômetros, até 1942, o cônsul da Alemanha. Os poloneses chegaram, desbravaram mata dentro, foram nossos bandeirantes, e depois nós chegamos em 1875, pegando a picada dos poloneses. Fundamos o distrito Ribeirão Alferes, hoje Nova Trento, o distrito Porto Franco, hoje Botuverá, e o distrito de Guabiruba. Mas, imprescindivelmente, estou aqui como pesquisador e orgulho em dizer que eu venho de uma terra que é um dos marcos da imigração italiana em Santa Catarina. 1875. Brusque, com CHI, é um sobrenome fiorentino, a cidade traz um sobrenome italiano, e que estamos aqui engajados com essa iniciativa. E acho muito interessante que eu tive o privilégio de acompanhar a explanação, quando nosso amigo Cristofolini falou o seguinte: hoje nós fizemos eventos com trentinos, italianos e amigos. Foi muito marcante para mim isso, que eu espero, Tafner, a minha também membra da comissão, que a nossa comemoração dos 150 anos seja assim irradiante, que não fique resumida a trentinos, lombardos e velhos, fique resumidos a essa iniciativa dos amigos que venham agregar. Se me permite, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e dirigir ao nosso amigo Tafner um elogio. Sim. Porque a partir do Tafner nós começamos a ter uma abertura não só para os trentinos, mas para todos os grupos italianos, sejam vênetos, sejam lombardos e por diante. Essa abertura é muito importante. A gente teve momentos na história de Santa Catarina em que, a partir de 1975, quando se formaram
os círculos trentinos, a gente teve momentos que a gente teve problemas sérios, inclusive dentro dos círculos trentinos, né? Então eu acho que o Otávio está de parabéns porque ele está sendo humanitário, está sendo está sendo coerente com a cidadania italiana. E senhor Zanella, eu sou aqui testemunho, como a senhora Norma também, que o presidente que aqui está, que o coordenador que aqui está, se reuniu em 25 de agosto com a atual cônsul-geral da Itália, a primeira mulher a ocupar o cargo, desde 1879, com a existência do consulado, a senhora Eugenia Tiziana Berti, visitando Brusque, na agenda de Brusque. Eu me orgulhei como conselheiro, porque era nosso papel, concorda, Zanella? De oportunizar que a comunidade crie sinergias com o governo italiano. Então, dentro da agenda que era Brusque, eu abri um precedente para o coordenador na minha escola, sentou com a senhora cônsul, e 24 horas, no máximo 48 horas depois, ela cria um canal com o consulado e a comunidade trentina em função da lei 379. O Tambosi, feliz que conseguiu a cidadania, levou 10 anos, mas Tambosi tem muito trentino esperando parecer de Roma. E é graças à conversa desse homem com a senhora cônsul que hoje temos um canal direto com o consulado para discutir os processos pendentes. Então, sim, Fiorello, muito me orgulho de estar visitando a tua terra, né? O Alto Vale, na qual também sou do Vale do Itajaí, mas feliz em saber que, dentro do possível, nós estamos dando o nosso contributo, a nossa contribuição. E esperamos que, voltando a falar dos 150 anos, que o último discurso do senhor Francesco Azzarello, o ex-embaixador, e apresentei, inclusive, discutir com o senhor Tafner, que ele levanta a questão do biênio, né? 2024 e 2025. Porque nós sabemos que grande parte de trentinos chegaram no Porto de Vitória em 1874, mas o grande estopim, o grande clamor da imigração italiana se dá no sul, aqui do Paraná e de Santa Catarina. Então eu acho importante que esse parênteses possa se abrir entre 1874 e 1825. Que grandes iniciativas aqui do Vale do Itajaí. Eu recebi recentemente obras de um jovem chamado Gabriel Damolin. Sim, que escreve, e aí vem a fortalecer a participação do Rossi, que quando fala do jovem, da preocupação da nossa Liga de Rio do Oeste, de fortalecer o coro implantado por Fiorello Zanella. Então, eu acredito, o senhor Tafner, coordenador e também a nossa universidade, que nós estamos no caminho certo, senhora agente consular, de sentarmos, olharmos um para o outro, não termos vergonha e nenhum tipo de receio de nos comunicar e de nos permitir a nos conhecer. Essa é uma grande dificuldade que estamos tendo, Zanella, na comunidade, porque como a circunscrição é do Paraná e Santa Catarina, eu confesso que eu já visitei 82 municípios, 74 no Paraná e praticamente 12 a 14, 74 em Santa Catarina e 12 a 14 no Paraná. E eu percebo, meu caro Zanella, que a comunidade, a Santa Catarina, foi falado de Orleans aqui, da colônia que veio provém de muitos daqui, falta esse momento de sentarmos, de nos olharmos, de nos conhecermos, de nos permitirmos e de rompermos muitos dogmas, muitas discussões que o Fiorello comentou no início, antes que havia, que agora é uma bandeira, com todo respeito às questões regionais, eu sou lombardo, sou tarentino, eu sou de origem vêneta, assim como a senhora agente consular, mas também de pensar numa Itália como um todo, né? Pensar num país que defende a língua italiana, tem a preocupação do dialeto, mas indiscutivelmente, comercialmente falando, o que faz fluir é a língua italiana, e vejo a língua standard, a língua padrão, e vejo que a comunidade trentina em Santa Catarina, a prova que a minha agente consular a caminho comentou, que existe um curso de língua italiana promovido pela comunidade trentina, a língua standard, a língua padrão, que vai fazer você ter relações comerciais com a União Europeia, que vai fazer intercâmbio internacional com a universidade. Então, eu acho que estamos no caminho certo, no caminho de trazer esse jovem para a discussão e de caminharmos juntos, né, indiferente se eu seja de origem lombarda, trentina ou vêneta. Obrigado. Desculpe se eu me alonguei. Queria agradecer a presença de todos e dizer que foi importante, né, para o Alto Vale, inclusive, esse primeiro encontro, para a gente lançar
esse trabalho dos 150 anos da grande imigração italiana